Boa noite, meus irmãos, a graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor, né, nessa nossa quinta-feira de célula. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ela está em Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13. E a palavra do Senhor diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Bom, nessa palavra, Senhor, eu tiro por base, né, o que o Senhor quer passar para nós e nos chamar a atenção, a questão do ministério, né? Eu comparo a nossa vida ministerial assim como a nossa vida natural, né, da nossa natureza humana. Assim como nós nascemos, né, do ventre da nossa mãe, nós temos fases, né, do nosso desenvolver. Né? Primeiro, na fase bebê, somos totalmente dependentes, né, dos nossos pais, são eles quem nos alimentam, né, se precisamos de alguma coisa, eles nos carregam, né, se nós não conseguimos caminhar com a nossa própria perna, né? E assim também a nossa vida dentro do ministério. O Senhor, nesses últimos tempos, tem nos chamado a atenção para a questão do ministério, né? Assim como dito, né, na nossa igreja, né, muito bem pelo nosso pastor Elton, né, por todos os pastores, nós estamos vivendo um tempo que nos chama a atenção da comunhão, né? É difícil a questão de caminharmos sozinhos, né? Nós vimos aí uma série de mensagens dentro da nossa célula e dentro da nossa igreja da questão do porquê não andarmos sozinhos, né? Por que precisamos dos outros, né? E dentro dessa série de mensagens, nós, né, viemos com essa mensagem da chamada de atenção para o nosso ministério. Né? Hoje, Deus precisa que nós nos desenvolvemos na questão ministerial. Para quê? Para que possamos alcançar os nossos irmãos que ainda são bebês. Né? Aqueles ainda chegam no momento que nós, dentro da vida ministerial, nós estamos a passo aprendendo, passo a passo recebendo, né, a alimentação do Senhor. Nós somos alimentados diariamente com a palavra de Deus. E chega um dia que nós, assim como um passarinho no ninho, um dia ele tem que bater asas e voar, uma hora nós precisamos assumir esse papel de sermos pais. Assim como na nossa vida natural, nós seremos, muitos de nós já somos pais hoje em dia, né? Muitos ainda de nós seremos e alguns já são um bom tempo. Nós precisamos de criar essa experiência, né, nos alimentarmos da palavra de Deus, mas chega uma hora também que precisamos repassar essa palavra que recebemos de Deus, né, os nossos ensinamentos. Uma vez que recebemos os ensinamentos dos nossos pais, nós repassamos isso aos nossos filhos. Né? E assim como diz nessa palavra em Efésios, nós precisamos de criar esse hábito de repassar a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver o nosso ministério. E como que a gente faz o desenvolvimento desse nosso ministério? Né? Deus nos chama a atenção, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 17, que todos nós somos ministros de Deus. Uma vez que todos nós somos ministros de Deus, nós temos essa obrigação, né? Obrigação é uma palavra muito pesada, mas não deixa de ser uma obrigação. Nós precisamos levar a palavra de Deus àqueles que ainda não têm conhecimento. E há alguns passos para que sejamos um bom ministro. Né? Passos esses que eu vou citar 4 deles, que é o seguinte. Primeiro, o ministro ele precisa ser confiável. Né? A questão da confiabilidade em alguém é uma questão muito séria. Né? Como que alguém pode acreditar, né, em uma pessoa, no que ele prega, no que ele fala, no que ele, né, profere, se não é uma pessoa confiável? A confiabilidade ela é algo conquistado.
né, conquistado com exemplos, conquistado, né, com dedicação. Ninguém se torna confiável da noite para o dia sem que se diga, né, que tenhamos exemplos para podermos citar, né? A própria, né, vida de Jesus, nos mostra isso, né? Toda a caminhada de Jesus Cristo, ele conquistou discípulos, né? E por onde ele andava arrastava multidões, né? E obviamente pelo próprio exemplo. E nós precisamos disso. Então a questão da primeira, o primeiro quesito que eu cito é a questão da confiabilidade. Nós temos também a questão de sermos constantes, né? Não adianta nada eu dizer uma coisa hoje, dizer uma coisa amanhã. Isso também cai na questão da confiabilidade, né? Que foi o primeiro item. A questão de sermos constantes, nós precisamos ser constantes na fé, nós precisamos ser constantes naquilo que acreditamos, né? Naquilo que passamos para os nossos irmãos. E assim a gente vai desenvolvendo esse processo dentro do nosso ministério. O terceiro quesito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a questão do comprometimento, né? Não adianta nada nós iniciarmos um projeto e não concluirmos, porque assim não seremos exemplos, né, para alguém. O comprometimento, ele mostra muito como é a vida e o caráter cristão, né? Então precisamos manter-nos comprometidos com a palavra do Senhor, precisamos mantermos firmes dentro da palavra do Senhor. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de citar para os irmãos a questão da pessoa ser compreensiva, né? Nós precisamos ser compreensivos, principalmente com aqueles que são bebês, crianças, né? No mundo espiritual, no mundo da fé. Uma vez que nós já estamos, né, mais avançados, nós já somos jovens, até adultos na questão ministerial, aqueles que ainda estão bebês, é fácil de dizermos que não temos paciência, né? A pessoa erra, a pessoa cai, né? A pessoa tem certa dificuldade de compreender, né? De ter essa percepção do que é uma vida cristã, do que é uma vida com Cristo. Então nós precisamos de ter essa questão de sermos compreensivos com essas pessoas, porque muitas vezes podemos nos decepcionar, né? Às vezes a gente está fazendo um trabalho tão bacana, né? Caminhando, orientando alguém, aí a pessoa vai e coloca isso por água abaixo. Não é assim, né? Na verdade, se formos olhar para nós mesmos, quantas vezes Jesus precisou ser compreensivo, né, conosco? Quantas vezes nós, entre aspas, decepcionamos Jesus porque não tivemos, né, capacidade de estarmos sempre no caminho certo, no caminho correto. É normal, é da natureza humana errar, né? Existe até uma frase que se diz, né, para de pegar no meu pé. Não é isso? No mundo aí todo mundo fala, para de pegar no meu pé. E não é no sentido, né, literal da palavra, alguém vai lá e segura no pé. Não. É na questão de chegar para a pessoa e não saber lidar com a situação do erro dela, né? Muitas vezes isso acontece dentro do nosso ministério e nós precisamos ser bem compreensivos. E assim a gente, né, consegue adquirir um certo nível de conhecimento, nós seremos perseverantes na fé e aplicaremos aquilo que Jesus tem dado a nós, não é verdade? Tem nos chamado. Nós vivemos aí esses dias de hoje, né, esses dias de pandemia, o quanto é complicado, vivemos na prática, né, o quanto é complicado vivermos isoladamente. Deus nos chama para o ministério, Deus nos chama para termos relacionamento, e sozinhos nós não conseguimos. Nós tanto precisamos alimentar quanto sermos alimentados. Não é porque você chegou no certo nível de maturidade e de entendimento na palavra do Senhor que você também não precisa se alimentar. Como eu disse inicialmente, né, nossa vida é comparada com a nossa vida diária mesmo. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, sim. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus também, né? Pois não só de pão viverá o homem, né? Não é verdade? Então que possamos
ter compreensão, né? Possamos ter esse entendimento do que Deus tem para nós, desse chamado ministerial, dessa nova vida, porque a partir do momento que nós passamos pela água, passamos pelo batismo e recebemos o poder do Espírito Santo, nós nascemos novamente, e dentro desse nascer novamente precisamos caminhar e crescer espiritualmente e na vida cristã. E da mesma forma chegará um dia que estaremos alimentando alguém, né? Obviamente seremos alimentados diariamente pela palavra de Deus, mas chegará um momento que um dia você irá alimentar alguém. Amém? Que os irmãos possam receber essa palavra. Tenham todos uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.